Como estava fragilizada e mais sensível por estar gestando seu futuro filho, tudo foi diferente. Ela começou a se sentir sufocada. A pressão em sua bexiga só aumentava, e ela começou a sentir seus olhos lacrimejarem e o suor descer pelas suas costas. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Luísa entrou no ambiente nos fundos do mercado. Ali era o vestiário feminino, com armários nas paredes, espelhos para uso das funcionárias do mercado e algumas cabines de banheiro feminino. Do outro lado do mercado, ficava também o espaço masculino para os funcionários trocarem de roupa ou usarem o sanitário. Ali no vestiário feminino era onde Luísa e outras funcionárias se arrumavam e descansavam um pouco antes de iniciar a sua jornada de trabalho. Normalmente, Luísa não se sentia muito cansada no dia a dia. Trabalhando ali há vários meses, ela já tinha entendido que a rotina de trabalho era cansativa. Ela trabalhava como caixa do mercado, mas exercia essa função apenas no contrato de trabalho. Isso porque, naquele mercado, ela já tinha exercido várias tarefas e funções. Já tinha feito a reposição das prateleiras, já tinha conferido a validade de diversos produtos e já tinha até atendido alguns clientes irritados com o preço de algum produto, quando o gerente precisava faltar no trabalho. Contratada como caixa, ela se tornou, praticamente, uma faz-tudo no ambiente de trabalho. No começo isso não foi um problema. Afinal, ela dava conta de exercer todas as funções e encarava aquilo com bom humor. Em seu pensamento, ela dizia a si mesma, bom, pelo menos eu estou aprendendo várias funções. Além de exercer esses trabalhos, que não foram combinados no momento de sua contratação, ela, frequentemente, fazia hora extra. Em várias ocasiões, em que o mercado enchia, o gerente do local sempre pedia que ela ficasse 1 ou 2 horas a mais. E Luísa ficava, ela ajudava bastante. Era comum que outros funcionários reclamassem e dissessem que não poderiam ficar mais, nem fazer hora extra, mas Luísa ajudava. Ficava horas a mais, e trabalhava na reposição dos produtos ou ajudando os clientes nos corredores. Ela aguentava o cansaço físico e mental e fazia o seu melhor, sempre. Ao fazer esses turnos extras, muitas vezes, ela não recebia um valor que compensasse o seu esforço. Por várias vezes, o seu salário veio com o valor padrão, apesar de ela ter ficado horas a mais durante o mês. E, várias vezes, ficava por isso mesmo. Ela até chegava a falar com o gerente, ele dizia que ia verificar, mas não resolvia nada. Ao ajudar o mercado a fazer mais vendas, ficando a mais, e ao ajudar o gerente, e os próprios colegas de trabalho, fazendo hora extra, o mínimo que Luísa esperava era que retribuíssem a ela todos esses favores. Ela já tinha coberto turnos de seus colegas de trabalho quando precisavam faltar ou sair mais cedo e acreditava, piamente, que gentileza gera gentileza. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. E ela descobriu isso da pior maneira possível. Assim que anunciou que estava grávida, Luísa já percebeu as mudanças no comportamento dos colegas de trabalho. Logo, seu gerente já começou a fazer piadinhas, e não é só porque está grávida, que vai ganhar privilégios aqui dentro, hein? Ele dizia a ela, e dava um sorriso cínico. Outros colegas de trabalho também faziam piadinhas às custas dela e faziam comentários maldosos, também. Luísa não conseguia evitar o sentimento de tristeza que lhe abateu com essas reações. Depois de meses ajudando aquelas pessoas, estava sendo alvo de piadas e comentários maldosos. Ainda assim, ela pensou que isso pararia de acontecer em algum momento. Mas, mesmo que tentasse ignorar, ela ficava cada vez mais magoada com as atitudes das pessoas do mercado. Parecia que, apenas poucos meses depois de ter ajudado a todos no mercado, as pessoas já tinham esquecido dessas gentilezas. E tudo se tornava pior quando ela dizia que precisava faltar para ir a consultas médicas, ou sair mais cedo quando estava se sentindo muito enjoada. Algo comum em muitas gestantes. Nessas ocasiões, seu gerente fingia que não ouvia os seus pedidos. Com tudo isso, Luísa já tinha decidido que ficaria ali apenas até o dia em que saísse de licença maternidade. Então não voltaria mais para o trabalho no mercado e iria procurar algum trabalho na sua área, de tradução de inglês para português. Ela tinha pesquisado na internet, e tinha percebido que muitas pessoas estavam contratando tradutores. Finalmente o mercado para a área que ela tinha estudado parecia promissor. Ela tinha se candidatado a algumas vagas. E, embora ainda não tivesse recebido resposta,
ela sentia que iria conseguir. Em casa, Luísa contava a Mateus, seu marido, que já tinha planos de sair do mercado. E ele a apoiava. Luísa e Mateus estavam casados há pouco tempo, mas estavam juntos há mais de 1 ano. Eles eram um casal unido e apaixonado. Ter Mateus ao seu lado dava a Luísa o incentivo e a força que às vezes lhe faltavam. Desde o início do relacionamento, o bom humor dele havia conquistado ela. No início de tudo, Luísa e Mateus pareciam completamente o oposto um do outro. Eram como água e óleo, não concordavam em nada e não conseguiam ficar juntos sem discutirem. Mas uma amiga de Luísa tinha dito que eles acabariam se apaixonando. Luísa tinha dado risadas quando ouviu isso, mas acabou que essa mesma amiga foi a madrinha do seu casamento. Luísa ainda se lembrava do dia do casamento. Assim que a cerimônia acabou, todos foram para o pequeno salão de festas comemorar o matrimônio. Enquanto Luísa e Mateus dançavam, comemorando, felizes, a amiga de Luísa disse: "Ah, o que foi que eu disse? Eu sabia que vocês iam acabar se casando." E deu risadas. Luísa e Mateus riram também, e disseram que ela estava mesmo certa. Enquanto Luísa lembrava desses momentos felizes, no vestiário do mercado, uma das colegas de trabalho passou por ela. "Vamos, Luísa, o mercado já está enchendo." Ela disse a Luísa, e bateu palmas, incitando rapidez. Mesmo dando risada, o seu sorriso não foi acolhedor. E sim sarcástico. Luísa se manteve no lugar, parada e terminando de arrumar o cabelo, olhando em um espelho que estava em seu armário. Ela olhou para o relógio, e viu que não era o seu horário ainda. Esse comportamento das pessoas estava a incomodando muito, mas ela prometeu que se manteria firme e que iria aguentar aquilo, só por mais alguns meses. Como ainda faltavam 20 minutos para o seu horário, ela se sentou, e relaxou um pouco. Mexeu no celular, e aproveitou para ver nomes para o seu futuro filho. Com a mão na barriga, Luísa sorria, imaginando como seria o rostinho de seu filho. Ela estava ansiosa para que o grande dia chegasse. Todos os dias, era ali que ela ia para vestir o seu uniforme e guardar a sua bolsa em um dos armários do espaço. O mercado era grande, mas o espaço reservado para os funcionários era pequeno. Luísa trabalhava ali há vários meses, e já conhecia todos os seus colegas de trabalho. Como estava gestante, ela precisava usar o banheiro mais vezes do que o habitual. Era normal naquele estágio da gravidez. Mas para que ficasse ainda mais claro, para todos que trabalhavam ali, todos os dias, ela falava com o seu gerente. Ela deixava claro que quando sentisse vontade de ir ao banheiro, iria precisar de um substituto no caixa. Naquele dia, em especial, ela fez questão de enfatizar isso ao seu gerente e aos seus colegas de trabalho. Isso porque era próximo de um importante feriado. E o mercado, que normalmente já estava cheio, ficava lotado naquela época. Era impossível encontrar um caixa sem filas. Sendo assim, no início do turno de trabalho, Luísa disse a todos com quem trabalhava: "Bom dia, pessoal. Eu sei que em dias como hoje o mercado fica lotado, e todos nós ficamos muito atarefados. Mas eu só queria lembrar vocês que, nesse momento da minha gestação, em alguns momentos eu preciso ir ao banheiro com urgência, pois não consigo aguentar. Então, à noite, se alguém puder ficar próximo ao meu caixa, caso eu precise, eu agradeceria." Luísa pediu, com educação. O seu gerente então disse que deixaria com ela o celular da loja. E, se ela sentisse que precisava ir ao banheiro, era só mandar uma mensagem no grupo da empresa, que então alguém iria substituí-la no caixa. Aliviada, Luísa agradeceu. O horário de trabalho chegou, e ela foi para o caixa. O dia seguiu como Luísa imaginava. Algumas pessoas até compravam os itens para as festas de feriado antecipadamente, mas a maioria esperava até a véspera para ir ao mercado. A maioria das compras consistiam em comidas e bebidas típicas das festividades. Luísa não julgava essas pessoas. Ela entendia que a maioria delas não era negligente, e sim, que só recebia os bônus dos trabalhos perto do feriado, mesmo. E só quando o dinheiro estava no bolso é que eles iam ao mercado. A própria Luísa era assim. Apenas com dinheiro ia ao mercado. Evitava fazer compras no cartão de crédito. Mas, para ela, o irônico era pensar que, mesmo passando as compras de várias pessoas no caixa, ela mesma não tinha comprado as coisas que queria. Ela queria muito encher a mesa com vários itens,
e várias comidas típicas daquele feriado. Mas precisava primeiro atender os clientes. Ela tinha dito ao seu gerente que precisava fazer as suas compras, e aquele era o dia de seu pagamento. Porém, seu gerente disse que ela só iria receber o seu pagamento no final do dia, quando o mercado já estivesse fechando. Ela não concordava com aquilo, mas não tinha o que fazer. Então, ela só fez um pedido ao seu gerente. Ela disse que queria muito comer um pudim de leite que era vendido ali na padaria do mercado. E, em feriados, esse doce sempre acabava muito rápido. Ela estava com tanta vontade de comer o pudim de leite, que percebeu que estava com desejo, típico de gravidez. Você pode guardar um pudim de leite para mim? Pode até já descontar o preço dele do meu salário. Mas, por favor, guarda um, para eu levar para casa à noite. Luísa implorou ao seu gerente. O seu gerente então disse que guardaria o pudim. Luísa então foi para o caixa atender, e começou o seu trabalho normalmente. Ela logo percebeu que aquele seria um dia cansativo. O movimento no mercado rapidamente resultou em filas quilométricas. Luísa começou a atender e, como estava com 7 meses de gravidez, ela até podia sentir seu filho se mexendo na barriga, em alguns momentos. O dia continuou normalmente. Apesar de cansativo, Luísa estava feliz, pois ia chegar em casa e só decorar a mesa, porque Mateus já estava preparando as refeições, em sua casa. Em sua pausa, ela foi até o banheiro e ligou para Mateus. Feliz, ela ouviu o marido dizer que o seu trabalho, daquele dia, tinha sido ótimo, e que ele já tinha preparado todas as refeições. Eu posso arrumar a mesa? Assim, quando chegar, é só nos sentamos para comer. Mateus perguntou. Mas, Luísa respondeu que não precisava. Pois, ela queria decorar a mesa. Aquilo era uma tradição para ela, e ela se sentia bem fazendo aquilo. Sendo assim, Mateus apenas concordou. Os dois se despediram, dizendo que estavam com saudades, e desligaram a chamada. Luísa voltou ao caixa. Conforme foi passando as compras dos clientes, Luísa foi percebendo que vários clientes estavam comprando o seu tão sonhado pudim. Ela tinha contado, antes de iniciar o seu turno no trabalho, e sabia que havia 10 daqueles doces disponíveis. E percebeu que já tinha passado os 10 ali no caixa. O pudim, que ela estava com desejo de comer, já tinha acabado. Os 10 tinham sido vendidos e o seu gerente não tinha guardado nenhum para ela. Em meio à angústia que sentiu ao perceber isso, ela sentiu, de novo, vontade de ir ao banheiro. Normalmente ela não era assim, mas na gestação tudo tinha mudado. Ela tinha começado a gostar de comidas que nunca tinha comido antes. Tinha começado a sentir as suas emoções aflorarem. E tinha começado a sentir a vontade de ir ao banheiro, de repente. Seu corpo não dava aviso prévio. Ela então olhou para os lados, procurando algum funcionário do mercado, para quem pudesse pedir ajuda. Geralmente, sempre havia colegas de trabalho andando de um lado para outro trocando produtos ou verificando preços. Mas, como o mercado estava muito cheio, todos estavam ocupados e Luísa não via ninguém. Ela então pegou o celular, que o gerente tinha lhe emprestado no começo do dia. E, seguindo as instruções dele, mandou mensagens no grupo da empresa, pedindo para alguém substituí-la no caixa. Ninguém respondeu. Ela via que as pessoas que tinham lido a mensagem, mas que tinham ignorado. Enquanto ela olhava ao redor, procurando por algum colega de trabalho, os clientes começavam a reclamar: "Nossa, nesse ritmo só saio daqui no próximo feriado", disse um. "Sempre que eu venho aqui é a mesma coisa. O pessoal parece que não quer dinheiro", disse outro. Luísa normalmente não se importava com esses comentários ríspidos e maldosos. Já estava acostumada com aquilo. Infelizmente, era frequente. Mas, como estava fragilizada e mais sensível, tudo foi diferente. Ela começou a se sentir sufocada. A pressão em sua bexiga só aumentava, e ela começou a sentir seus olhos lacrimejarem e o suor descia pelas suas costas. A situação foi ficando pior. Aquelas pessoas todas, da fila, pareciam estar olhando diretamente para ela, e a julgando. Pareciam estar brigando com ela. Os clientes reparavam que ela estava suando, mas não se importavam. Luísa começou a bater os pés no chão, nervosamente. Atender cada uma daquelas pessoas se tornou um martírio.
Com grande sofrimento ela continuava a passar as compras dos clientes no caixa, tentando manter a calma. Tentando esquecer que precisava usar o banheiro. Mas até quando tentava falar com o cliente, e perguntar se ele tinha o cartão do mercado, a sua voz não saía normalmente. E ela gaguejava sem parar. Ela então sentiu uma fisgada nas costas, como se alguém tivesse espetado-lhe uma agulha. E depois sentiu a sua barriga pesar. Parecia que, de repente, tinham jogado nela um volume pesado. Mais pesado do que ela conseguia suportar. Luísa então segurou a barriga, e fitou o chão. De cabeça baixa, ela sentiu a dor aguda se transformar em uma dor forte e constante. O que antes era apenas a vontade de usar o banheiro, se transformou em uma dor que foi de sua barriga para as suas pernas e costas. Os clientes estressados, que a olhavam de cara feia, se tornaram apenas um pano de fundo para a dor, que se tornou a preocupação central de Luísa. Humilhada, ela sentiu que não tinha conseguido aguentar caminhar até o banheiro. Pois, assim que ela deu o primeiro passo para sair do caixa, ela sentiu o líquido quente escorrendo pelas suas pernas. Mesmo naquela situação, muitas pessoas ainda não tinham percebido o que estava acontecendo, e protestaram quando ela se levantou. Mas, assim que as pessoas viram a sua barriga, e ficou claro que ela estava grávida, uma mulher saiu da fila, e foi até Luísa. Segurando-a pelo braço, a ajudou a caminhar. Quando Luísa começou a caminhar, com o auxílio daquela mulher, a parte molhada em sua calça ficou evidente. Um homem, então, também saiu da fila e foi até Luísa. Com a ajuda dessas duas pessoas, Luísa foi levada até os fundos do mercado, para ir para o vestiário. Luísa agradeceu às duas pessoas, e entrou no banheiro. Ela então se sentou no banco do vestiário e começou a chorar, mal sabendo como ia voltar para casa naquela situação. Depois de alguns minutos, ela foi até a sua bolsa, pegou o celular e ligou para Mateus. Seu marido, sem saber da situação, a princípio atendeu a ligação feliz, e falante. Mas, assim que Luísa começou a contar o que tinha acontecido, ele foi ficando mais quieto, e apenas ouviu os relatos da mulher. Ao fim da ligação, enquanto Luísa chorava, Mateus se manteve tranquilo do outro lado da linha. Ele disse para a mulher ficar onde estava. Eu sei que incomoda, amor. Mas, fica vestida com a calça. Quando chegar eu vou te ajudar a trocá-la. Mas, por enquanto, não faça nada e não fale com ninguém. Eu sei o que fazer. Disse Mateus. Luísa não sabia o que ele estava planejando. Mas uma coisa ela sabia, podia confiar em Mateus de olhos fechados. Quando tinham se conhecido, Luísa era estudante, terminando um curso de inglês, e Mateus trabalhava em uma oficina mecânica. À primeira vista, os dois eram o completo oposto um do outro. E ninguém, nem mesmo eles, imaginavam que aquelas diferenças pudessem resultar em romance. Mas, como o ditado diz, os opostos se atraem, e Luísa e Mateus foram a prova viva disso. Luísa foi com uma amiga até a oficina mecânica que Mateus trabalhava. E, enquanto Mateus trabalhava, Luísa acabou se aproximando muito do veículo, quando Mateus estava trocando o óleo. Então, o líquido acabou esguichando, pegando Mateus de surpresa e manchando toda a blusa preferida de Luísa. Ela, nervosa com as provas do fim do curso, chamou Mateus de desatento. E ele, nervoso com a quantidade de trabalho na oficina, chamou ela de curiosa. Os dois tiveram uma breve discussão. Mateus terminou o conserto do carro, a amiga de Luísa o pagou e as duas foram embora. Olha só, eu acho que vai dar namoro, hein? A amiga de Luísa disse, com um sorrisinho de canto de boca. O que vai dar namoro? Luísa perguntou. Então a sua amiga disse que, pelo jeito da discussão entre ela e Mateus, os dois iriam acabar se apaixonando. Luísa, com a cabeça cheia de preocupações do curso, nem deu atenção à amiga. Dando um sorrisinho de deixa disso e sacudindo as mãos no ar em sinal de vamos mudar de assunto. 2 semanas depois, as provas do curso acabaram e Luísa conseguiu se formar com êxito. Mais tranquila, ela decidiu resolver suas pendências, e foi até a oficina mecânica de Mateus. Àquela altura, Mateus também já estava livre do estresse. Isso porque ele tinha conversado com o dono, e os trabalhos tinham sido mais bem distribuídos entre os funcionários. Além disso, Mateus tinha pensado bem, calculado os custos mensais da oficina mecânica, e tinha assim como alugar o lugar. Ele conversou com o dono,
que já queria mesmo se aposentar, que ficou aliviado em passar o ponto para ele. A vida de Mateus começou a melhorar muito a partir do momento que se tornou dono da oficina. Foi nesse momento de estabilidade que Luísa chegou. Ela se desculpou pela forma com que tinha tratado Mateus há 2 semanas. E ele se desculpou também. O pedido de desculpas acabou virando uma conversa animada, na qual um queria saber mais sobre a vida do outro. Mateus acabou gostando do jeito de Luísa, que, apesar de falar de uma maneira formal, ainda era muito tranquila e divertida. E Luísa se encantou pela forma divertida com que Mateus conversava com ela, sempre ouvindo com atenção e parecendo verdadeiramente interessado nela. Quando Luísa disse que precisava voltar para casa, pois iria procurar algumas vagas de emprego, Mateus disse que tinha sido muito legal conversar com ela. Luísa então se despediu dele, deu-lhe um cartão no qual estavam os serviços de tradução que ela fazia, e saiu andando em direção à sua casa. Enquanto Luísa se afastava, Mateus foi criando coragem para convidá-la para sair. Normalmente ele não era tímido, mas, por ter gostado de conversar com Luísa, temeu ser rejeitado. Ele ficou tantos minutos pensando em como convidá-la para sair, que acabou gritando, pois ela já estava longe. "Posso te pagar um café qualquer dia, senhora Luísa?" Ele gritou. Luísa, já distante da oficina mecânica, se virou para ele, sorrindo. "Claro, pode ser. Eu escrevi o meu número no cartão." "Ah, e pode me chamar só de Luísa," respondeu Luísa, feliz. Ela então voltou a andar. Mateus olhou o cartão que Luísa havia dado a ele. Ele virou o cartão e viu que, no verso, estava o recado: "E esse é o meu número. Me ligue para tomarmos um café." Mateus riu, percebendo que o interesse tinha sido mútuo. Luísa e Mateus conversaram bastante durante toda a semana. Mateus falava, animadamente, sobre como ser o dono da oficina mecânica estava sendo ótimo. Ele contou que, desde a infância, ele tinha trabalhado com seu pai em consertos de carros. E que adorava. Conforme foi crescendo, ele percebeu que conseguiria transformar o seu passatempo em um trabalho. Ele começou a trabalhar com consertos de automóveis, e sempre foi muito bom nisso, mesmo sem nunca ter feito o curso. "O meu curso foi a vida", Mateus costumava dizer. Contrastante a isso, estava Luísa. Ela sempre tinha se interessado em estudar, e descobriu na tradução a sua paixão. Ela sempre gostou de traduzir textos do português para o inglês, e começou a trabalhar com isso. E era muito boa nisso, mas nunca parou de estudar. Então fez um curso, pois achava que assim conseguiria mais clientes. Sendo assim, estudou durante alguns anos e se formou no curso de inglês. Assim que se formou, porém, não conseguiu trabalho. Ela ficou procurando trabalhos durante alguns meses, e não conseguiu. Os poucos trabalhos que conseguia, não pagavam o suficiente para ela se manter, e pagar as suas contas. Então, em um momento de dificuldade, ela acabou desabafando com o gerente do mercado. E nesse mesmo dia ela conseguiu o trabalho de caixa, no próprio mercado. Luísa e Mateus saíram novamente para tomar um café, e depois mais um. E logo começaram a preparar o café na própria casa, pois passaram a morar juntos. Luísa e Mateus dividiam o mesmo teto e se davam muito bem. Os dois continuavam em seus respectivos trabalhos, pagavam as contas e conseguiam sair para cinemas e restaurantes. Mateus era um cavalheiro, e tratava Luísa com muito carinho e amor todos os dias. Eles eram um casal muito apaixonado. Após um ano juntos eles decidiram se casar. Eles fizeram uma cerimônia simples, pois não queriam fazer uma festa que impressionasse os convidados. A intenção era só selar, no papel, aquele relacionamento que já estava selado com o amor dos dois. Antes de se casarem, no mesmo dia do casamento, Luísa se sentiu enjoada. Ela então fez um teste e descobriu que estava grávida. E, embora fosse um segredo do casal, no dia da cerimônia, além de comemorarem o casamento, comemoraram também a gravidez de Luísa. E, conforme os meses se passaram, Mateus continuou sendo carinhoso com Luísa, mas se tornou mais cuidadoso ainda. Ele sempre dizia que ela e o bebê eram os seus bens mais preciosos. E era nisso que Luísa pensava, sentada ali no banco do vestiário. Cerca de meia hora depois, Mateus chegou. Ele primeiro falou com o homem e a mulher que tinham auxiliado Luísa.
Eles estavam preocupados, então estavam esperando-a do lado de fora do vestiário. Boa noite, será que vocês poderiam me dizer o que aconteceu? Mateus perguntou ao homem e à mulher. Eles então contaram tudo o que tinha acontecido e Mateus gravou tudo com o seu celular. Mateus então entrou no vestiário, foi até Luísa e a abraçou. Luísa se sentiu aliviada ao ver o marido ali. Ele então ajudou Luísa a se trocar. Luísa jogou uma água no rosto e os dois saíram do vestiário. Na saída, o gerente de Luísa se aproximou. Na onde você está indo, Luísa? Você não está vendo que o mercado está lotado? Volte para o caixa agora, ele gritou. Mateus olhou para o gerente. Ele sentiu um impulso de partir para a agressão. Porém, ele respirou fundo, e apenas respondeu, ela não trabalha mais aqui a partir de agora. Mateus e Luísa saíram do mercado, deixando para trás o gerente embasbacado com as palavras de Mateus. Mateus levou Luísa direto para o hospital, e eles foram falar com o médico que estava acompanhando toda a gestação dela. O médico fez os exames, deu os resultados e Mateus guardou todos. Ele sabia o que fazer. Uma semana depois, enquanto trabalhava na organização dos produtos no mercado, o gerente recebeu uma intimação. Ele não entendeu nada. Ele leu a carta e percebeu que era uma intimação que envolvia o seu nome e o de Luísa. Confuso, ele achou que aquilo poderia ser um engano, pois Luísa não trabalhava ali desde o dia que tinha deixado o local com o seu marido. Ele então foi até um dos funcionários do mercado e perguntou se alguém sabia algo sobre Luísa. Nenhum dos funcionários quis se envolver. O gerente do mercado então precisou ir à audiência. No momento da audiência, o juiz leu tudo o que tinha contra o gerente. Luísa teria aberto o processo, pois o descaso que sofreu em seu trabalho resultou em uma infecção urinária. Ela tinha segurado a urina por muito tempo, e aquilo era altamente prejudicial a qualquer mulher. Mas, principalmente a mulheres gestantes. O juiz continuou a falar que o descaso tinha acontecido enquanto ela trabalhava, e resultado em um momento constrangedor. 2 clientes tinham sido gravados pelo marido de Luísa, e confirmado toda a história. Além disso, as gravações de câmera de segurança, do mercado, provaram que tudo era verdade. O juiz terminou de ler tudo e disse ao gerente da loja, além de todas as acusações, o que mais me entristece é saber que a sua falta de empatia o impediu de entender que uma mulher gestante precisa de mais atenção. Você não prejudicou apenas uma vida, mas sim 2. O mercado receberá a multa, e tenho certeza de que isso resultará em sua demissão. Após isso, eu espero que você aprenda a ser mais humano daqui para frente. O gerente, de tão envergonhado, nem mesmo conseguiu encarar Luísa e Mateus. Ele acabou perdendo o emprego. 3 meses depois de tudo, ele foi à casa de Luísa e Mateus e levou uma cesta que tinha montado, repleta de itens para ajudar nos cuidados do bebê. Talco, fraldas e mais itens próprios para cuidados de recém-nascidos. Luísa e Mateus o receberam em sua casa, muito educadamente. O ex-gerente de mercado tinha começado a trabalhar em um lugar mais tranquilo. Ele tinha aprendido a ser uma pessoa mais empática e mais tranquila. Desde que tinha percebido os seus próprios erros, ele fazia de tudo para não os cometer de novo. Ter feito mal a Luísa o tinha marcado. E, desde então, ele tinha começado a ser o seu melhor todos os dias. Luísa e Mateus, como acreditavam em segundas chances, tinham perdoado a ele, e tinham dito que ele estava no caminho certo e que todos que reconhecem os próprios erros, e tentam mudar, merecem ter uma boa vida. Enquanto cuidavam de seu filho recém-nascido, Luísa e Mateus se sentiam cada vez mais maduros e mais abençoados por ter aquela nova vida ao lado de seu tão amado filho. Eles amavam o filho cada dia mais, e descobriam o verdadeiro significado do amor a cada vez que olhavam para o seu rostinho. Conforme o filho foi crescendo, Mateus voltou ao trabalho, mas diminuiu a carga horária para conseguir ajudar na criação do filho. Luísa conseguiu a resposta de que tinha sido selecionada para a vaga de tradutora de inglês para português. Era a vaga que ela tinha se candidatado há vários meses. Era um trabalho que pagava muito bem, e ela conseguia trabalhar de casa. Quando seu filho nasceu, ela deu risada e disse a Mateus que bom que nosso filho não nasceu com cara de pudim. Além disso, várias vezes ela voltou ao mercado para comprar o pudim que tanto desejou. Então, enquanto o filho estava no berço, ela ficava ao lado, no computador, fazendo as traduções. Luísa e Mateus conseguiam receber dinheiro suficiente para manter a casa, e ainda guardar uma parte.
E para garantir que teriam dinheiro, caso precisassem em uma emergência. A vida era boa, e o casal era mais feliz do que jamais tinha sido. O que você achou da situação de Luísa? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.